Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Eu sou Esteves e no vídeo de hoje vamos ver as últimas e principais transferências confirmadas desta última semana, tanto aqui no Brasil quanto também no futebol internacional. Então, sem muita enrolação, porque tem muita transferência confirmada, já fortalece com seu like que apoia e incentiva muito o continuamento deste tipo de conteúdo e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Aqui você não perde nada do mercado da bola nacional e internacional. Sem mais delongas então, bora logo pro vídeo de hoje. Começando pelo futebol brasileiro, o Cruzeiro anunciou a compra do atacante Marquinhos, que estava emprestado até o fim do ano junto ao Arsenal. O jogador de 22 anos assinou até 2028 e custou 3 milhões de euros. Já Alex Santana foi confirmado no Grêmio. O volante de 30 anos chega emprestado com opção de compra até dezembro, oriundo do Corinthians. O rival Internacional anunciou o lateral direito Alan Benítez de 31 anos. Ele chega sem custos do Cerro Porteño do Paraguai e assina até o fim do ano que vem. O São Paulo confirmou a chegada do atacante Juan Dineno, que assinou até o fim de 2025 com uma opção de renovação por mais um ano, dependendo de metas. O argentino de 30 anos estava sem espaço no Cruzeiro e então rescindiu seu contrato. O Fluminense confirmou a contratação do atacante Jefferson Soteldo, que chega do Santos. O venezuelano de 27 anos assinou até o fim de 2028 e deixa o Peixe por algo na casa de 4,8 milhões de euros. Já o Botafogo anunciou a contratação do centroavante Arthur Cabral, que foi comprado junto ao Benfica de Portugal. O alvinegro pagará cerca de 15 milhões de euros entre fixos e variáveis ao time português, e o contrato do jogador de 28 anos é de 3 anos e meio. O Botafogo anunciou ainda a contratação do atacante Joaquim Correa até o fim de 2027. O argentino de 30 anos chega sem custos, após deixar a Inter de Milão da Itália. Finalizando o Brasil, vamos para a Argentina, onde o Boca Juniors confirmou 2 reforços, começando pelo meia Malcom Braida, de 28 anos, que chega do San Lorenzo, também da Argentina, a um custo de 1,5 milhão de euros. Já o zagueiro Marco Pellegrino, de 22 anos, assinou até meados de 2029 e deixa o Milan da Itália a um custo de 3,5 milhões de euros. O Al Duhail do Qatar anunciou o lateral direito Youssoufa Sabaly, de 32 anos. O senegalês deixa o Real Betis da Espanha a um custo de 2 milhões de euros. O Al Ahly dos Emirados Árabes Unidos anunciou o lateral esquerdo Hugo, que pertencia ao Botafogo e estava emprestado ao Vitória. Ele assina em definitivo por valores não revelados até o momento. O Al Ahly anunciou ainda o lateral direito Pedro Malheiro, que tem 24 anos. O português chega do Trabzonspor da Turquia a um custo de 6 milhões de euros. E após deixar o Arsenal, o lateral esquerdo Kieran Tierney foi anunciado de forma oficial pelo Celtic da Escócia. O jogador de 28 anos assinou por 5 anos e chega sem custos para o time que o revelou para o futebol. O Galatasaray da Turquia anunciou o atacante Leroy Sané, de 29 anos. Ele chega sem custos do Bayern de Munique e assina um contrato válido por 3 temporadas. O goleiro Nick Olli, de 29 anos, trocou de time lá na Holanda. O PSV Eindhoven pagou cerca de 3 milhões de euros ao Sparta Rotterdam e o jogador assinou um vínculo de 4 temporadas. O St. Pauli da Alemanha tinha exercido a opção de compra do atacante Morgan Guilavogui, de 27 anos, e pagou cerca de 3 milhões de euros ao Lens da França, algo que estava imposto no contrato de empréstimo. No entanto, o time francês exerceu a opção de recompra e pagou 4 milhões e meio de euros para ter o jogador já de volta. E depois de não renovar com o Lille da França, o meio-atacante Angel Gomes, de 24 anos, assinou em definitivo e sem custos com o Olympique de Marselha. O time francês anunciou ainda a contratação do zagueiro CJ Egan Riley, que tem 22 anos e chega sem custos, proveniente do Burnley da Inglaterra. Após empréstimo, o centroavante Dylan Nandin assinou em definitivo com a Arouca de Portugal até 2028. O jogador de 23 anos deixa o Racing Clube do Uruguai por 1 milhão de euros. O Moreirense de Portugal confirmou a contratação de Rodrigo Alonso. O meia de 21 anos deixa o Villarreal da Espanha e assina até junho de 2028, sem nenhum custo. Ainda em Portugal, o Santa Clara confirmou a contratação do atacante Wendel Silva, que foi comprado junto ao Porto, também de Portugal, a um custo de 1,3 milhão de euros e assina um contrato de 4 anos. Após fim do empréstimo, o lateral esquerdo Samuel Dal, de 22 anos, assinou em definitivo com o Benfica de Portugal até o meio de 2029. Ele deixa a Roma da Itália a um custo de 9 milhões de euros. O Hamburgo da Alemanha confirmou a contratação do zagueiro Jordan Torunariga, de 27 anos. Ele chega sem custos do Gent da Bélgica. O
Borussia Dortmund anunciou a contratação do meia Jobe Bellingham de 19 anos. O inglês assinou até meados de 2030 e deixa o Sunderland a um custo de 30 milhões e meio de euros. Já o Bayer Leverkusen contratou o jovem zagueiro francês Axel Tappe de 17 anos, que chega sem custos do PSG da França. Chegando na Itália, a Sampdoria comprou o meia Alessandro Belemo de 29 anos por 2 milhões de euros. Nesta temporada ele já estava emprestado à Sampdoria e chega então em definitivo agora do Como. Após o fim do empréstimo, o zagueiro Odilon Gossonou, de 24 anos, assinou em definitivo com a Atalanta e deixa o Bayer Leverkusen da Alemanha a um custo de 20 milhões de euros. O Napoli confirmou a contratação do jovem zagueiro Luca Marianucci, que tem apenas 20 anos. Ele assinou até meados de 2030 e deixa o Empoli, também da Itália, a um custo de 9 milhões de euros. Kevin De Bruyne foi anunciado pelo Napoli. O meia belga de 33 anos assinou por 2 temporadas, com uma opção de renovação por mais uma, e ele chega então sem custos, depois de não renovar com o Manchester City. Na Espanha, o zagueiro Miguel Rubio, de 27 anos, trocou de time. Ele assinou com o Espanyol e deixa o Granada, sem nenhum custo. Já o centroavante Marcos Fernandes, de 22 anos, assinou por 3 temporadas com o Espanyol e deixa o Real Betis, também da Espanha, sem nenhum custo. E após o empréstimo nesta temporada, o centroavante Juanmi assinou em definitivo com o Getafe, deixando deste modo o Real Betis por 1,2 milhão de euros. O goleiro Yonuchi Radu, de 28 anos, foi confirmado no Celta de Vigo da Espanha. O belga assinou por 4 temporadas e chega sem custos, depois de não renovar com o Venezia da Itália. E o Espanyol confirmou ainda o zagueiro Hugo Pérez, de 22 anos, que chega sem custos após deixar o Villarreal. O zagueiro Nathan assinou em definitivo com o Real Betis após empréstimo na atual temporada. O jogador foi comprado junto ao Napoli da Itália por 8 milhões de euros e assina até 2030. Após o fim do empréstimo nesta temporada, o Atlético de Madrid anunciou a contratação em definitiva do zagueiro Clément Lenglet, que tem 29 anos. Ele reincidiu seu contrato com o Barcelona, assina até 2028 e sem nenhum custo. O argentino Juan Musso também estava emprestado ao time espanhol e assinou em definitivo até 2028. O goleiro de 31 anos deixa a Atalanta da Itália por 3 milhões de euros. Já o Real Madrid venceu a disputa com vários gigantes europeus, principalmente o PSG, e anunciou o meio atacante argentino Franco Mastantuono, de apenas 17 anos. O time espanhol pagou a multa rescisória junto ao River Plate da Argentina, avaliada em 45 milhões de euros, e ele chega então somente em agosto deste ano, quando completa 18 anos. O Mundial ele vai disputar com o time argentino. Charalampos Kostoulas é reforço do Brighton. O centroavante grego de apenas 18 anos deixa o Olympiacos da Grécia por 40 milhões de euros e assina até meados de 2030. Já o Chelsea confirmou o zagueiro Mamadou Sarr, de apenas 19 anos, que assinou até meados de 2033. Ele chega do Estrasburgo da França a um custo de 14 milhões de euros. E o Manchester City anunciou nesta última semana um pacotão de reforços, começando pelo goleiro Marcos Bettinelli, de 33 anos, que assinou por uma temporada, onde chega do Chelsea por valores não revelados. O meio-atacante Ryan Cherki também foi anunciado. O jogador de 21 anos assinou até meados de 2030 e deixa o Lyon da França por 36 milhões e meio de euros, mais bonificações. Esse valor pode chegar em até 40 milhões. E o City confirmou ainda o meia Tijani Reinders, que chega do Milan da Itália. O holandês também assinou até 2030 e custou 55 milhões de euros, valor que pode aumentar por metas no contrato. E antes disso, o Manchester City também havia anunciado o lateral esquerdo Ryan Aït-Nouri, que tem 24 anos. O argelino chega do Wolverhampton por 36,8 milhões de euros, e assina um contrato válido por 5 temporadas. O vídeo de hoje então fica por aqui. Se você gostou, já deixa o seu like, que apoia e incentiva muito o continuamento deste tipo de conteúdo. Dá bastante trabalho, mas eu sei que vocês gostam e têm apoiado os últimos vídeos, então conto novamente com o seu apoio. E claro, já se inscreve aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. E outra coisa, comente quais contratações desse vídeo você mais gostou. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, eu desejo a todos uma ótima e abençoada semana e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço!